João 3, 16 ao 21, está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Feche seus olhos, baixa sua fronte, vamos orar mais uma vez. Deus, nós te damos graças por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela escola dominical, obrigado, Senhor, pelo café. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas leituras, pelas preces. Obrigado, Deus, porque temos um espaço que nos garante proteção, um espaço que nos dá conforto, um espaço equipado para o serviço de culto e adoração do seu povo. Fomos, então, neste espaço destinado a isso, guiados por todos os atos deste culto, até o momento da pregação da sua palavra. Suplicamos apenas que o pregador não atrapalhe o seu agir, que eu não venha falar de mim mesmo, mas fale do Senhor, e seja instrumento do Senhor para a edificação do seu povo. Que o seu Espírito me tome em tuas mãos, apesar dos meus pecados, das minhas falhas, que são tantos, que são muitos, e que ouçamos a sua voz, de tal forma que saiamos daqui completamente transformados. É isso que eu te peço, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Como a maioria de vocês sabe, eu sou nascido no final da década de 70. Eu sou do ano de 78. Eu sou de 1 de dezembro de 78. E eu peguei, em certa forma, aquela efervescência dos anos 80. É bem verdade que eu era um menino no final dos anos 80. Eu tinha não mais do que 10 anos, 12 anos, bem no finalzinho dos anos 80. Mas eu fui aquela geração que foi afetada pelo surgimento do rock nacional, por exemplo. Eu aprendi a gostar de Ultraje a Rigor, eu aprendi a gostar de Engenheiros do Havaí, eu aprendi a gostar de Nenhum de Nós, de Titãs, e eu posso continuar falando outras e outras bandas, Paralamas do Sucesso, até o velho e bom Raulzito eu cheguei a ouvir em algum momento na década de 90. Então eu fui afetado por esse movimento, eu fui afetado por Capital Inicial, eu fui afetado por Kid Abelha e outras tantas bandas. E uma daquelas que mais marcou época, certamente foi a banda conhecida como Legião Urbana. O Legião compôs verdadeiros hinos daquela geração dos anos 80 e dos anos 90. E um desses hinos, certamente, foi a canção Monte Castelo. Renato Russo compôs essa canção chamada Monte Castelo, e ela faz parte do álbum As Quatro Estações. Eu estava falando aqui com o Paulo, que devido às experiências que nós já tivemos em encontros de casais e etc., nós temos membros aqui da igreja que, se eu pedir para subirem até esse espaço e cantarem a música, eles cantam sem ter que olhar a letra. Mas eu não farei nada disso nessa noite, porque apesar de estar doente, eu não estou louco.
Então, nós temos ainda alguns limites, né? Graças a Deus por isso. Mas voltando, essa composição de Renato Russo, ela é bonita porque ela traz citações do poeta português Luís de Camões, mais em específico o soneto 11 de Luís de Camões, além de trechos do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O soneto 11 de Luís de Camões é uma das coisas mais bonitas já compostas na língua portuguesa. E aqui o texto ele pode ser recitado da seguinte forma: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E assim, eu vou ler até o final, mas eu já devo dizer que como você é um pecador, assim como eu, a música veio inteira na sua cabeça já, né? Rapidinho você já ficou com a música cantarolando aí. O texto continua dizendo que o amor é um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente. É um cuidado que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Renato Russo não só debruçou-se nesse soneto de Luís de Camões, o que a maioria daquela geração, que eu fui fruto, não sabia, é que Renato Russo inspirou essa canção mais especificamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. E se nós formos tratar uma linha cronológica, a gente pode pensar que Renato Russo se inspirou em Camões, Camões se inspirou em Paulo, aquele Paulo do caminho de Damasco, aquele Paulo que foi o maior missionário, e Paulo se inspirou em Jesus Cristo. O texto que Paulo escreveu é belíssimo. Paulo disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que era imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então chegará o dia que veremos face a face. Agora conheço em parte, então um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Interessante, né? Renato Russo olhou para Camões. Camões tinha olhado para Paulo. E eu disse a vocês que Paulo olhou para Jesus. E a pergunta é: qual texto que Paulo olhou para Jesus para compor 1 Coríntios 13? Eu não tenho dúvida de dizer a vocês que o texto que Paulo tinha no seu coração era João 3,16. Ele não poderia ter outro texto que falasse tanto do amor, de forma tão sublime, de forma tão espetacular, senão João 3,16. Hoje nós veremos a exposição desse texto e teremos como tema do nosso sermão: o amor é a medida de todas as coisas. O amor é a medida de todas as coisas. E o texto começa exatamente mostrando esse amor sem medida. Olha comigo o versículo de número 16. Porque Deus
amou ao mundo de tal maneira. Olha que texto interessantíssimo. Nós vemos que esse porquê é uma resposta aos textos anteriores. E se você leu os textos anteriores, se você conhece os textos anteriores, você há de se lembrar que Deus está subvertendo a realidade, propondo uma nova realidade. Qual é a realidade que Deus está subvertendo? Bom, a primeira realidade que Ele está subvertendo é que o homem precisa nascer de novo, sem contudo voltar ao ventre de sua mãe. Ele está quebrando a ordem da realidade, ele está quebrando a ordem lógica. Ele está dizendo, bom, para que o homem veja o reino de Deus, é necessário que ele nasça de novo. É necessário que ele recomece a sua vida. Nicodemos vai perguntar, como um homem velho pode voltar para o ventre de sua mãe? Então ele vai explicar que subversão é essa. O homem tem que nascer da água e do Espírito. O homem tem que nascer das regiões celestiais. O homem tem que nascer de um outro lugar. E esse nascimento de um outro lugar vai dar a esse homem a certeza de vida eterna por meio do caminho da crucificação. Então ele não está só subvertendo a ordem natural, que as mães dão à luz a meninos e esses meninos nascem, como ao afirmar que é necessário nascer de novo sem contudo voltar ao ventre, mas ele está dizendo que a salvação virá por um dependurado. A salvação virá por olharmos para um objeto colocado em pé. E ele vai mencionar no finalzinho desse texto anterior, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos aqueles que olharam para ela foram salvos, assim será a vinda do Filho do Homem, ou assim será com o Filho do Homem. Ele será levantado e as pessoas serão salvas. Olha como Jesus está sacudindo a realidade. Para o homem ser salvo é necessário nascer de novo. Esse novo nascimento não envolve o ventre da mãe, envolve o céu. E a salvação será olhar para o dependurado. Esse porquê está exatamente conectando a essas três verdades da realidade sendo modificada. Mas o meu assunto aqui não é a transformação da realidade, e sim o amor. E o amor sem medida pode ser entendido com esse de tal maneira. É como se Jesus estivesse pensando como descrever esse amor. O apóstolo Paulo capturou isso de maneira brilhante, não só em 1 Coríntios 13, mas quando ele, escrevendo uma outra carta, ele afirmou a profundidade, a altura, a extensão, a largura do amor de Deus. E ele estava querendo dizer que era impossível mensurar esse amor. Jesus está diante do mesmo dilema. Como mensurar o amor de Deus? Ele é um amor tal, ele é de tal maneira, ele é de tal extensão, que é impossível mensurá-lo. Então Jesus não está interessado aqui em medir o amor de Deus a palmos, não daria, nem medir o amor de Deus a metros, nem medir o amor de Deus a quilômetros, nem medir o amor de Deus a anos-luz. Ele amou de tal maneira que essa medição não é possível para a nossa realidade. Mais uma vez ele está quebrando com a ordem da realidade. Mas Jesus então vai dar um segundo passo na explicação desse amor. Ele vai dizer que esse amor não é só sem medidas. Esse é o amor sacrificial mais espetacular. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao invés de tentar medir o amor de Deus por metros, por quilômetros, por altura, por profundidade, por extensão, por largura, ele prefere colocar uma outra medida, mostrando que esse amor era um amor tal, era um amor tão grande, que este amor chegou ao ponto mais radical do sacrifício que alguém pode fazer, ou que um pai pode fazer por um outro alguém, que é dar o seu filho unigênito para a salvação. Existe uma historinha que talvez você já conheça,
de um homem que era um operador de linhas de trem. Essa história talvez você já conheça. Esse homem era aquele que comandava os caminhos pelos quais o trem iria percorrer. E num determinado dia, junto ao seu filho, que era o assistente, ele percebeu que o trilho de trem estava emperrado. E o trem haveria de passar, aquele caminho deveria ser modificado. Se permanecesse na mesma direção, o trem seria jogado para um precipício e mataria todos os passageiros que nele estavam. Então ele pede para o filho correr até essa bifurcação e pede para o filho ajudá-lo. E o filho, na tentativa desesperada de mudar a linha do trem, acaba se prendendo ao trem quando consegue de fato modificar a direção. Ele se prende ao trilho, não ao trem, prendendo o seu pé. Então o pai tem um dilema a decidir. Se ele mexer a alavanca, o filho escapa, mas todos os passageiros do trem são condenados. Se ele manter a alavanca do jeito que está, o filho está preso à linha do trem, o trem passará, matará o filho, mas todos os passageiros serão salvos. Aqui é uma historinha que ilustra o que Deus está fazendo. O amor de Deus é de tal medida, de tal maneira, é tão impossível mensurá-lo, que a única forma que nós conseguimos vê-lo é por meio da morte do único Filho de Deus. E não é à toa que Jesus vai colocar que Deus deu o seu Filho unigênito. E aqui, uma maneira simplista de nós entendermos esse termo tão complexo, que é unigênito, seria o único da mesma essência, nós podemos pensar em genética. Jesus Cristo é o único filho da mesma genética do Pai. Eu e você não, somos adotados. Viemos de um outro lugar. Jesus veio do Pai, Deus de Deus, luz de luz, poder de poder, glória de glória. Não foi criado, mas é eternamente gerado. Do Pai, Jesus é. O amor não é só sem medida. O amor é sacrificial, e tão sacrificial que é capaz de salvar da condenação eterna todos aqueles que nele creem. Olha como termina o versículo de número 16. Que deu o seu Filho unigênito com qual propósito? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão sem medida, que Ele amou o planeta, Ele amou a criação, Ele amou as criaturas. E esse amor é tão imensurável que só pode ser entendido por meio do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício de Jesus não foi outro senão a prova definitiva que Deus amava o mundo. Por meio do sacrifício de Jesus, todo aquele que crê em Jesus é liberto da maldição do pecado e é transposto para a vida eterna. E para que a gente entenda isso, toda a raça humana estava debaixo da condenação do pecado de Adão. Toda a raça humana estaria condenada ao inferno. A condenação se deu no pecado original. E essa condenação deveria ser desfeita por meio de um sacrifício extraordinário. Sacrifício capaz de tirar os homens da perdição, do perecimento, e levá-los até as mansões celestiais, ou levá-los até a vida eterna. O amor é tão sem medida, o amor é tão sacrificial, que esse amor é capaz de salvar da condenação eterna. Esse amor é o antídoto capaz de eliminar o inferno como uma posição real dos homens. Esse amor é o antídoto ao veneno do pecado. Esse amor é o fim da perdição e do perecimento e o início da vida eterna. Jesus percebe nesse diálogo com Nicodemos que é necessário explicar alguns detalhes adicionais.
Não bastava simplesmente falar que esse amor de Deus tão grande, capaz de entregar o seu filho, era o único antídoto para o inferno e para a certeza da vida eterna. Jesus, ao tocar em condenação, ele percebe que precisa aprofundar o tema com Nicodemos. E veja o versículo de número 17, o mesmo porquê, a mesma explicação da mudança, da subversão da realidade anterior, é feita aqui no versículo de número 17. Por quê? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A ideia aqui, ou a ideia que prevalecia, era que os homens poderiam ser salvos por meio dos seus feitos. Esse é o contexto desse diálogo enorme. Nicodemos quer saber como que se faz para herdar a vida eterna. Nicodemos quer saber como ele faz para nascer de novo. E Jesus está dizendo, Nicodemos, compreenda bem, a raça humana está toda condenada. A raça humana está toda debaixo da maldição. Em Adão todos pecaram. Paulo compreendeu isso de forma clara ao escrever a carta aos Romanos, onde ele diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pois bem, toda a raça humana estava condenada. E essa condenação só poderia ser desfeita com amor. E esse amor só poderia ser manifesto no sacrifício. E então ele explica toda a equação, dizendo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou a salvação, não para julgar, o mundo já estava julgado, mas para salvar o mundo. Nicodemos, compreenda bem, não existe nada semelhante ao amor de Deus. Você não é capaz de fazer nada, porque Deus sacrificou o seu Filho para salvar, para fazer com que os homens não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você precisa entender que o perecimento é algo da humanidade. A humanidade está caída nos seus delitos e pecados. E nós sabemos disso não por causa da Escritura, nós sabemos disso por causa do adágio popular que diz que errar é humano. Nós sabemos que estamos fadados ao erro, e por mais que queiramos acertar, erraremos sempre nas nossas intenções ou nas nossas ações. Então Deus manifesta o seu amor para uma raça condenada. Deus manifesta o seu amor para uma raça que o ultrajou durante toda a história. Deus demonstra esse amor imensurável, enviando o seu Filho ao mundo, entregando o seu Filho ao mundo. Esse Deus enviou o seu Filho ao mundo pode ser comparado com Deus deu o seu Filho por sacrifício. O versículo de número 16 diz, de maneira que Deus deu o seu Filho para morrer. Deus enviou o seu Filho para morrer. Deus enviou o seu Filho para salvar e não para condenar. O amor de Deus é tamanho, é tão espetacular, que Deus eliminou o único ser igual a Ele em termos de genética. O Espírito é proveniente de ambos, é verdade, mas o Espírito nunca foi chamado de unigênito do Pai. Somente Jesus tinha essa nomenclatura. Deus, a fim de demonstrar o seu amor, moe o seu Filho, mata o seu Filho, destrói o seu Filho, dependura o seu Filho, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, para que o mundo fosse liberto por ele, para que o mundo experimentasse esse amor, e ao experimentar esse amor fosse transformado pelo amor, e nessa transformação do amor herdasse a vida eterna. Mas é claro, há uma condição, e há uma condição clara que é exposta no versículo de número 18. Olha comigo o versículo de número 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condição, a chave é a fé, é a crença.
É o novo nascimento, é a água e o Espírito, é aquele que crê no nome do Senhor Jesus e crê de maneira cabal, e crê de maneira voluntária, e crê de maneira radical. Essa semana eu terminei uma das leituras do ano, e eu tenho, graças a Deus, conseguido colocar em dia as minhas leituras. E eu terminei de ler Hamlet, de William Shakespeare. E uma frase desse clássico, uma frase proferida pelo príncipe dinamarquês Hamlet, e todos nós conhecemos, porque ela ficou conhecida como a pergunta da humanidade, é: ser ou não ser, eis a questão. E só para te colocar no contexto, né, porque as pessoas ensinam a frase ser ou não ser, eis a questão, mas não colocam o que está por trás dela. E o que está por trás é: o que é mais nobre para a alma? Sofrer as derrotas e as setas da fortuna ultrajosa, ou tomar as armas contra um mar de tribulação e fazendo-lhe rosto dar ao fim? Qual é a dúvida de Hamlet aqui? Ou eu sofro prejuízo, ou eu vou para a guerra até o final. Ser ou não ser? O que eu devo fazer? Absorver a dor e ir embora como um covarde, ou me levantar diante da injustiça, mesmo que isso custe a minha própria vida? O mais importante para nós aqui não é analisar o texto, não é essa a minha função, mas entender que para a humanidade como um todo, essa é a pergunta da humanidade: ser ou não ser? Mas Jesus está tirando isso da nossa boca. A pergunta da humanidade não é ser ou não ser, eis a questão. A pergunta para a humanidade é crer ou não crer, eis a questão. E por que é crer ou não crer? Ora, olha de novo o versículo de número 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. O amor de Deus é tamanho que Jesus, falando com Nicodemos, não é capaz de medir. É um amor de tal maneira. Mas para você compreender essa tal maneira, veja o sacrifício. Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, esse ato de Deus é um ato de puro amor para a humanidade. Deus deu o seu Filho unigênito ao mundo, não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui a condenação não é o alvo de Deus. O alvo de Deus é a salvação, e essa salvação passa pela fé. Crer ou não crer? Eis a questão. Quem crê não é julgado. Quem não crê já foi julgado. Quem crê não passa pelo julgamento da condenação do pecado. Quem não crê já está julgado eternamente e irá para o inferno sem condição alguma de misericórdia, de redenção ou de remédio. O amor de Deus se manifesta pela proposta da salvação. A proposta da salvação passa pela crença. E essa crença só pode ser confirmada pelo amor. E olha como o raciocínio circular é fabuloso. Porque Deus amou ao mundo, agora é necessário que os homens amem mais a Deus do que as trevas. Olha o versículo de número 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como é que a crença é provada? Como é que alguém prova que crê em algo? Como é que alguém prova que acredita em alguma coisa? Ora, o texto é claro em nos dizer, mesmo sendo dito de forma contrária, a forma absoluta de se provar que nós cremos em Deus é amando mais a luz do que as trevas. E aqui nós não podemos esquecer que Jesus será chamado nesse evangelho de luz do mundo. Nós não podemos esquecer que a luz que está aqui é exatamente a luz do sacrifício. O amor de Deus se manifesta no sacrifício. Essa é a luz. Todos aqueles que olharem para a luz serão salvos.
A salvação passa pela fé, e a fé depende do amor. Os homens que dizem crer em Jesus, mas não amam Jesus mais do que todas as coisas, nunca creram. É isso que o texto diz. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz. Todos aqueles que amam mais as trevas do que a luz não creem. Todos aqueles que amam as trevas mais do que a luz, não só não creem, mas repudiam do sacrifício que Deus deu, isto é, do sacrifício de Jesus. Todos aqueles que amam mais as trevas do que a luz, não só não creem, não só repudiam, mas desmerecem o amor de Deus que é de tal medida. E aqui, meus amados irmãos, nós devemos compreender que a salvação passa pela fé. A fé está ancorada no amor, e o amor só pode ser medido em ações reais. Olha o versículo de número 20 comigo. Pois nós temos mais um porquê aqui. Versículo 16, por quê? Versículo 17, por quê? Versículo de número 20, por quê? São 3 explicações ao texto, são 3 níveis de explicações que Jesus está dando. Então ele vai dizer de forma clara, ele vai dizer de maneira realista, ele vai dizer de forma cabal a evidência pelo qual os homens amam. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A prova que os homens amam a Deus está relacionada com as ações que os homens praticam. Então vamos lá, vamos tentar entender essa história como um todo. O amor de Deus é um conceito inatingível. Bom, mas se ele fosse só ideológico, nenhum de nós acreditaria nesse amor. Então esse amor teve que se materializar. Como é que o amor de Deus se materializou? Na morte do seu filho. A morte do filho é a prova. A ação do filho morrer é a prova cabal e definitiva de que Deus nos ama. Esse amor de Deus, que entregou o seu filho para salvar pecadores, não é um ato de julgamento, não é um ato de castigo, é um ato de profundo amor e oferecimento de salvação. Aquele que crê no sacrifício de Jesus está salvo. Então a fé é o meio pelo qual eu acesso o sacrifício, mas a fé sozinha não basta, ela precisa vir acompanhada de profundo amor. Senão nós temos só um conceito nas ideias. Então você pode simplesmente dizer, eu creio em Deus. E outra pessoa perguntar, tá bom, você crê em Deus, mas o ama? E você diz, sim, eu amo a Deus. Então a terceira pergunta seria, prova que você ama a Deus por meio das suas ações. Apresenta então uma prova cabal, em atitudes, uma prova realista de que você de fato ama e de que você de fato crê. Ora, nas próprias cartas de João, ele diz, todo aquele que ama, guarda os mandamentos de Jesus. Todo aquele que ama o Pai, obedece o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, falando com os judeus, disse, se vocês amassem a Deus, vocês me seguiriam e obedeceriam a minha lei e obedeceriam a minha voz. A prova do amor, a prova cabal do amor, é sempre manifesta numa atitude. E qual é a atitude que eu e você devemos dar a Deus, para que nós provemos que o amamos, para que nós provemos que cremos nele? Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O amor de Deus só pode ser, o amor que nós temos a Deus, só pode ser manifesto quando nós colocamos as nossas obras na luz. Em outras palavras, quando nós vivemos uma vida que pode ser vista e comprovada. Nós não amamos a Deus
se temos uma vida oculta no meio da semana e uma vida religiosa exposta no final de semana. Nós não amamos a Deus se nós praticamos a maldade e a malignidade durante toda a semana, escondendo as nossas obras, e no fim de semana nós colocamos as nossas obras na luz, como por exemplo as obras praticadas dentro da igreja. Quem pratica a verdade é da luz, e tem a luz irradiada sobre si. Suas obras são manifestas. Não é à toa que Jesus vai nos ensinar que nós somos a luz do mundo. Não é à toa que Jesus vai nos ensinar que Ele é a luz do mundo e que nós temos a responsabilidade de irradiarmos a verdadeira luz por meio das nossas boas obras. Perceba, irmãos, que isso aqui pode parecer confuso, mas quando a gente coloca isso em prática na nossa vida, fica muito fácil da gente enxergar. Pensemos no marido. Um marido que diz para sua mulher: eu acredito no nosso amor. Ela vai dizer: acredita? Sim. Prova. Ele vai dizer: eu te amo. Ela vai dizer: ótimo, você diz que você crê, você diz que me ama. Agora prova por meio das tuas atitudes que você me ama. Prova por meio de ações reais que você me ama. Não adianta você dizer que me ama. Não adianta você dizer que tem fé no nosso relacionamento, se as suas atitudes são contrárias a tudo isso. Sabe, meus irmãos, amor neste mundo, ou no mundo de Deus, no outro mundo, só pode ser medido por meio de ações práticas. O amor não pode ser medido por meio de um discurso. O amor não pode ser medido por meio de um sentimento. O amor não pode ser medido por meio de uma ideia. O amor só pode ser medido por meio de ações. E aqui fica fácil da gente tentar entender. Deus amou ao mundo de tal maneira que agiu. E a ação de Deus é a prova cabal de que Ele veio para salvar aqueles que haviam se perdido. E se você reconhece isso, o que está diante de você é exatamente a pergunta definitiva: crer ou não crer? Creio. Crê, então ama? Amo. Ama, então prova. E então as suas práticas devem falar por si mesmo. Quem pratica a verdade é da luz. Quem pratica as boas obras da verdade tem as obras manifestas em Deus. Quem vive aquilo que ama e aquilo que crê é capaz de obter a salvação, porque crê no Filho unigênito de Deus. E por que eu estou dizendo tudo isso? Sabe, meus irmãos, a gente vive um período em que falar de amor se transformou num discurso. Falar de amor se transformou num posicionamento político. E eu tenho que dizer a vocês coisas muito claras, como é fato que o amor é a medida da sociedade, é fato que o amor é a medida da família, é fato que o amor é a medida da religião e da fé. É o amor que mede todas essas coisas, mas também é fato que amor sem obras, amor sem provas, amor sem evidências nunca foi amor. Nós estamos vivendo a sociedade do amor, mas nunca na nossa sociedade se viveu tamanha falta de amor. Nós estamos vivendo momentos em que a família é a família do poliamor, mas nunca na nossa sociedade ou na história da humanidade as famílias tiveram tão pouco amor. Nós estamos vivendo a época das igrejas do amor. E é interessante, quando nós olhamos para as igrejas inclusivas, como prova cabal de que elas amam todo tipo de pecador. E nós nunca estivemos tão distantes do verdadeiro e do sublime amor. O amor que nós devemos cantar, o amor que nós devemos louvar, o amor que deve nos emocionar, é esse amor que é capaz de demonstrar em atos que de fato ama. E é esse amor que Deus procura da gente. Deus não quer um amor de uma fé superficial. Deus não quer um amor de um sentimento que simplesmente escorrega pelas mãos. Deus quer um amor real, construído por meio de ações reais e cotidianas do dia a dia,
que levam a semana, que levam um mês, que levam um ano, que levam uma vida. A única forma de nós transformarmos a sociedade que nós vivemos não é votando no grupo do amor ou deixando de votar no grupo do não amor, mas sim é construir por meio de ações reais, atitudes de amor. Aquele que pratica o mal não ama, é o que Jesus está dizendo. Aquele que pratica o mal, que não se aborrece do mal, aquele que não tem as suas entranhas afetadas pelo mal, não ama a Deus, não crê em Deus e não é alvo desse amor sacrificial. E aqui, meus irmãos, talvez o que esse texto precisa nos fazer nessa manhã é sacudir as nossas entranhas e mostrar que, de fato, nós não amamos a Deus se nós não praticamos obras do amor na sociedade, na família ou na igreja. Pois bem, a sociedade é um ser etéreo, a sociedade é uma coisa grande demais. Sai da sociedade e volta para sua casa. Se maridos não aprenderem a amar as suas esposas como a ti mesmo, nós nunca experimentaremos o amor a Deus. Se as esposas não forem submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo, nós nunca acessaremos o amor a Deus. E perceba, meus irmãos, que o amor doméstico só pode ser evidenciado em atitudes de amor, que podem ser desde a verdade, que pode ser desde a atenção, que pode ser desde um compartilhar dos serviços domésticos, até o sacrifício cabal de um filho que doa o órgão para o seu pai. Não existe amor sem provas, não existe amor sem evidências. E aqui nós saímos da sociedade, que é muito grande, passamos pela nossa casa e caímos na igreja. Se somos uma igreja verdadeiramente cristã, que ama a Deus, da mesma forma com que Deus nos amou, não basta para nós a fé, não basta para nós o amor, é necessário que apresentemos as obras. E aqui é óbvio que o meu discurso não é um discurso socialista, longe disso. Não existe nada mais distante do que o evangelho, do que o socialismo. O meu discurso é que a igreja não pode amar a Deus que ela não vê, se ela não aprender, por meio de ações práticas, a amar o seu irmão com que ela vê. O amor a Deus é um amor palpável. O Deus que tanto nos amou de forma a dar provas desse amor. E essa prova do amor de Deus é aquilo que nos salva. E agora, para amarmos esse Deus, nós temos que crer, nós temos que amar, mas nós temos que provar. E a prova é exatamente deixarmos de praticar o mal, deixarmos de nos aborrecer com deixarmos com que a luz nos agrade e passarmos a nos aborrecermos dela. Quem pratica a verdade é o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Aproxima-se da luz. E aqui nós temos uma brincadeira linguística e existencial que a gente não pode perder diante dos nossos olhos. Volta comigo no início do capítulo de número 3, versículo de número 2. Eu vou ler o primeiro versículo e eu quero que a gente leia junto a primeira linha do versículo de número 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Leamos juntos o versículo de número 2. Quando ele foi ter com Jesus? De noite. A história não podia acabar sem fazer uma menção ao próprio Nicodemos. Sabe, Nicodemos, você é um homem que crê nas promessas do Pai. Sim. E você ama a Deus? Sim. Mas suas obras têm sido praticadas à noite. Em outras palavras, você não tem colocado a sua vida à mostra, suas ações não têm sido medidas, e para esconder as suas ações, você me procura no meio da noite. É necessário, Nicodemos, que você saia da noite e venha para a luz. É necessário, Nicodemos, que você prove o amor que você tem a Deus, da mesma forma que Deus provou o amor que Ele tem a você. É necessário que as suas obras sejam manifestas.
Assim como Deus dependurou o seu Filho para que todos soubessem que Ele de fato amou a humanidade, é necessário que você, Nicodemos, passe a ser um homem da luz. Chega de se esconder. Chega de viver uma vida dupla. Chega de viver uma vida que ora crê e ora não crê. Chega de viver uma vida que se oculta nas obras más, que se vende ainda por um punhado de moedas, que tem hora que é cristão e tem hora que é pagão. Chega, Nicodemos, das trevas. Chega, Nicodemos, da noite. Chega, Nicodemos, da escuridão. E a mensagem parece que deu certo. Porque quando a gente olha no final do Evangelho de João, diz que Nicodemos, um dos discípulos de Jesus, se pôs em favor do corpo. Em outras palavras, mostra que Nicodemos saiu da escuridão e resolveu se apresentar junto aos demais irmãos como cristão. Parece que a mensagem do amor funcionou. Parece que a mensagem do amor trouxe os seus frutos. E como é que eu quero terminar esse sermão? Eu vou cantar a música Monte Santo? Lógico que não. Eu não farei isso. Monte Castelo, perdão, não farei isso. Mas eu gostaria de recitar ela, para que você entendesse exatamente do que esse texto traz. Renato Russo, inspirado em Camões, que por sua vez estava inspirado em Paulo, e Paulo em Jesus, escreveu na década de 90 a seguinte canção: ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, nem se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe e se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Termino meu sermão dizendo a vocês: se nós não amarmos a Deus a ponto a transformarmos as nossas obras em obras de amor, nós não herdaremos a vida eterna como imaginamos herdar. Se nós não amarmos a Deus a ponto de colocarmos as nossas obras diante do mundo, nós não mudaremos a nossa igreja. Se nós não amarmos a Deus a ponto de provarmos com uma vida transformada, nós não mudaremos a nossa família e não salvaremos os nossos filhos. Se nós não amarmos a Deus de maneira a convencer o mundo por causa das nossas atitudes, nós não mudaremos a nossa sociedade. E eu termino dizendo que o amor que Deus sente por nós é um amor palpável e capaz de se provar. O mínimo que Ele espera de nós é um amor palpável e capaz de se provar. Mais do que canções de amor, que aprendamos a amar a Deus, sacrificando as nossas vidas, sacrificando o nosso bem-estar, sacrificando o nosso conforto, a fim de demonstrar o nosso amor na igreja, em casa e na sociedade. Que Deus nos ajude e nos faça amar de fato como Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, o seu amor é tão imensurável, é tão sacrificial e tão poderoso, que Ele é capaz de nos salvar. Só que para sermos salvos, temos que crer
no nome do unigênito Filho de Deus. E não só crer, devemos amar a luz do mundo, que é Jesus. E não só amar, devemos demonstrar por meio de obras que o nosso amor é real. Nós até sabemos disso em certa parte. Sabemos disso porque entendemos que o marido não pode amar a sua mulher ou de fato comprovar que ama se ele não for bom para ela por meio de obras, e vice-versa. Uma mulher não pode amar o seu marido se esse amor não for comprovado por meio de atitudes reais. E aqui está o nosso dilema. Porque aprendemos que o amor é um sentimento, aprendemos que o amor é uma emoção que vem e vai, aprendemos que o amor é uma questão de gosto, mas não. O amor verdadeiro é chama que arde, sem, contudo, destruir ou se ver. O amor verdadeiro, ele se manifesta em ações reais, ele não arde em ciúme, ele não se ensoberbece, ele não se envaidece, pelo contrário, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor real é o amor daquele que sacrifica o seu filho para salvar pecadores, dos quais todos nós fazemos parte. E o amor evangélico, o amor a Deus, o amor da religião, o amor advindo das boas novas do Senhor Jesus, só pode ser manifesto por meio de ações concretas, demonstrados e feitos por aquele que diz que ama e prova que ama. Que as canções do passado nos levem a compreender verdades eternas. Que aquele vento de sabedoria que de repente tomou a mente do pecador inveterado Renato Russo, sopre sobre nós nessa manhã. E percebamos a grandeza do texto, que não só prova que Deus nos amou, mas que exige que o nosso amor a Deus seja um amor evidenciado por meio das nossas ações. O amor é a medida de todas as coisas. E para provarmos que de fato amamos a Deus, temos que demonstrar as nossas obras, não só o nosso discurso, não só o nosso sentimento, não só a nossa fé. Vivemos uma época que ninguém sabe mais o que é amar. E fomos expostos ao verdadeiro amor. E aqui, Deus, eu peço ao Senhor, ajude com que os pais dessa igreja amem os seus filhos de verdade. Ajude com que os filhos amem seus pais de verdade. Ajude com que irmãos amem uns aos outros por meio de evidências de amor. Permita com que essa igreja seja de fato uma igreja do amor. Não porque aceita a libertinagem dos homens, mas porque pratica em obras as evidências do amor. Permita com que a nossa família e a nossa igreja impacte por meio do amor a sociedade que nós estamos. E que ao final das contas, o nosso discurso seja único e exclusivo, ou seja apenas manifesto na seguinte frase: nós amamos, porque primeiro Ele nos amou. Nós amamos, porque primeiro Ele nos amou. Ensina-nos a amar, como o Pai nos ama. Ensina-nos a amar, como o Senhor Jesus nos ama. Ensina-nos a amar, como o Espírito Santo nos ama, para que possamos propagar esse amor em qualquer lugar, em qualquer circunstância ou em qualquer ocasião. Nós oramos agradecidos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.